Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como uma atitude sutil, que muitos até podem considerar inofensiva, tem na verdade a intenção de apagar o nome de Jesus da história. Ficou curioso? Assista o vídeo que eu já vou te explicar o que é. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você aprende sobre a Bíblia e tudo que está relacionado ao cristianismo. Eu sou Otávio, sou professor especialista em teologia cristã e apologista bíblico. Se você quiser fazer o nosso curso de teologia para se preparar para o ministério, para pregar melhor ou simplesmente para aprender as escrituras de uma forma organizada, com o conteúdo em sequência, considere fazer o nosso curso de teologia. Acesse o nosso site teologiainteligente.com.br e faça sua matrícula. O que eu quero falar nesse vídeo, como eu já falei, pode parecer simples e alguns com certeza vão dizer aí nos comentários que isso não tem nada a ver. Mas será que não tem nada a ver? O mundo atual deseja a todo custo tirar Jesus da história. Nós sabemos disso, nós temos visto os ataques constantes contra a fé cristã. Portanto, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, por mais que pareça simples, tem muito a ver. E se você é cristão, deve estar atento a esses detalhes que estão acontecendo diante dos nossos olhos. O nosso calendário, ele é dividido entre antes e depois de Cristo. Creio que você sabe a respeito disso. Você já deve ter visto nos livros de história, nos livros de teologia, as datas com aquela sigla antes de Cristo e depois de Cristo, AC e DC. Aliás, essa divisão no calendário mostra a influência do cristianismo na história. E em todos os lugares do mundo que usam o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, a história é dividida tendo como base o nascimento de Jesus. Por isso, as datas têm essas siglas antes de Cristo e depois de Cristo. Como eu disse, a tendência do mundo é tirar Jesus da história. Por isso, no tempo atual, os pesquisadores, os professores estão adotando, no lugar da sigla AC e DC, estão usando AEC, que significa antes da Era Comum. Antes da Era Comum é o mesmo que antes de Cristo. E para depois de Cristo, estão usando apenas EC, que significa Era Comum. E o argumento que eles utilizam é porque antes de Cristo e depois de Cristo, Cristo é um ícone religioso e muitas pessoas não são religiosas. Então a ideia é colocar no lugar de antes de Cristo e depois de Cristo uma sigla que seja mais neutra. Bom, e é verdade, muitas pessoas não são cristãs, mas a real intenção por trás da mudança dessa sigla não é a neutralidade, como afirmam alguns. Afinal de contas, os cristãos ainda são maioria no mundo. A intenção, sem dúvida, é tirar qualquer possibilidade de professores e pesquisadores ateus pronunciarem Cristo. E parece que o nome Cristo incomoda alguns, não é? Aliás, uma curiosidade aqui, uma curiosidade teológica: Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Não sei se você sabia. Quando você vê Jesus Cristo, Cristo, na verdade, é um título que significa Messias. Por isso, Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Mas, voltando aqui para o tema, vamos pensar o seguinte. Será que trocar AC, antes de Cristo, por antes da Era Comum, AEC, e DC, depois de Cristo, por EC, Era Comum, muda alguma coisa? Bom, na verdade, a única mudança que tem é que ateus não precisarão pronunciar Cristo. Mas ninguém pode mudar o fato que Era Comum começa com o nascimento de Jesus, a menos que troquem o calendário. Portanto, AEC e EC é o mesmo que antes de Cristo e depois de Cristo. Mudar a sigla não muda a origem da divisão do calendário. Mas essa mudança no uso das siglas revela o quanto Jesus incomoda alguns. Eu creio que não vai demorar, e essa é minha opinião, para as universidades exigirem que seja usado apenas AEC e EC nas datas dos trabalhos acadêmicos. É a minha opinião, como eu disse. O mundo caminha para um afastamento completo de Deus. E o que eu mostrei nesse vídeo é apenas um detalhe que pode parecer inofensivo, mas revela a tendência para as próximas gerações, que irão cada vez mais tentar apagar Jesus da história. Mas de acordo com a teologia cristã, nunca conseguirão apagar Jesus da história.
Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você é ateu? O que você acha sobre tudo isso? Eu quero ouvir o seu comentário. E você é cristão? O que você acha de tudo isso? Também quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Eu continuarei usando o antes de Cristo e depois de Cristo. Abraço e até o próximo vídeo.